Podcast com Vilma Birelli, aqui na Unimar, Universidade de Marília. Estamos com profissionais para falarmos de assuntos do TEA itinerante. Vou apresentar todas que estão aqui e vocês terão informações muito precisas. Aqui é Vilma Birelli e nós temos a nossa queridíssima psicóloga Amanda Rossini e as nossas convidadas Ingra e Luciana. A Luciana é terapeuta ocupacional e a Ingra é psiquiatra. Então vamos começar com a nossa primeira pergunta pela Amanda Rossini. Vamos lá, Amanda! Olá, gente, como é que estão? Meninas, primeiro eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Vamos contextualizar o pessoal de casa. A Indra e a Lu já são minhas amigas. Nós nos conhecemos, inclusive, na África, durante o nosso projeto do Capacitar para Cuidar, que eu já contei um pouquinho para vocês sobre. Então, meninas, que prazer tê-las aqui conosco hoje. A gente agradece. Nós que agradecemos, Amanda. Então, vamos lá. Então, a minha primeira pergunta vai ser relacionada ao nosso projeto de TEA itinerante, porque eu tenho certeza que o pessoal de casa deve estar se perguntando do que se trata. Então, como que funciona esse projeto que se chama TEA itinerante? O projeto itinerante ele tem 3 objetivos. O primeiro seria a assistência, que é o atendimento ao indivíduo com suspeita ou transtorno de espectro autismo em si. O segundo seria a psicoeducação, né, que a gente desenvolve através de palestras, como o evento de hoje, que está ocorrendo aqui na Unimar. E o terceiro, que é um projeto do nosso grupo, seria o desenvolvimento de um projeto científico a longo prazo, delimitando e descrevendo como o TEA itinerante esteve em algumas cidades do Brasil. Muito bem. Maravilhoso. Eu acho que é bom nós contextualizarmos também um pouco essa questão, porque o projeto em si foi idealizado pelo Dr. Mazinho Maciel, um grande amigo nosso também, que infelizmente hoje não pôde estar conosco, mas de toda forma ele estava em nossos corações, em nossas ações e trazendo muito do TEA e da psicoeducação para os profissionais de saúde. E meninas, nós separamos as questões por temas, porque para quem está nos assistindo fica muito melhor para entendimento. E falando do tema compreender e agir frente às disfunções sensoriais, como identificar essas disfunções em crianças com TEA? Ótima pergunta. Já se sabe, né, e está descrito no DSM-5, que a criança com TEA, né, o indivíduo com TEA, ele tem disfunções sensoriais. Tanto em questões de modulação quanto de praxis. Então, na modulação, se eu tenho hiperrespostas a alguns estímulos ou hiporrespostas a alguns estímulos. É mais comum todos saberem das hiperrespostas, por exemplo, se incomodar com barulho, ter seletividade alimentar, ter dificuldade para lavar o cabelo, cortar as unhas. Então, são características de hipersensibilidade, mas também existe os hiporresponsivos. Então, a alteração sensorial ela é presente em 90% dos casos, já há estudos sobre isso. E ela tem, o terapeuta ocupacional ele vem avaliar todas essas disfunções e sim, a disfunção sensorial ela pode estar dentro do espectro autista ou ela pode existir em outras patologias ou até na criança que é neurotípica. Ela pode só ter a disfunção sensorial, mas no TEA é bem comum e tem se falado muito e é um meio de intervenção da terapia ocupacional que dá muitas respostas, que dá a base para muitas funcionalidades, né, do indivíduo, sendo capaz de, diante desse tratamento, garantir maior participação social, né? Então, a intervenção realmente é indicada na maioria dos casos, né, que acabam tendo. E é uma parte que ajuda também no diagnóstico. Então, se tem a dúvida, frente ao médico, a gente vem ajudar também, não só nas questões sensoriais, mas a terapia ocupacional também avalia o brincar, né? O desenvolvimento infantil para cada faixa etária. E é isso, aí a nossa palestra de hoje foi sobre, né, como agir frente às disfunções sensoriais, porque infelizmente não é todo mundo que tem acesso, né, a esse tipo de intervenção, a esse tipo de terapia. Então a gente tentou trazer assim, o que é integração sensorial
que é o tratamento de integração sensorial de DINERS, o que é a disfunção sensorial, como a gente detectar, pelo menos para a gente não invadir esse indivíduo, né, apresentando estímulos que são aversivos, e para a gente aprender a respeitar e dar chances de estratégias sensoriais para que ele consiga se manter no ambiente, mesmo se ele não tem a oportunidade de ter uma intervenção específica. Mas é bem importante que o próprio indivíduo se conheça sobre isso, que os profissionais das outras áreas também saibam sobre isso, que os professores, educadores também saibam sobre a importância de saber de como funciona a integridade dos sistemas sensoriais e quais as disfunções que podem acontecer, né? E como indicar para tratamento. Maravilhoso. Meninas, voltando para o projeto TEA itinerante, qual é a importância, pensando não somente no TEA itinerante, mas a nossa prática, uma prática de interdisciplinaridade no cuidado de pessoas com TEA? Amanda, enquanto médica psiquiatra, né, posso lhe dizer que o médico consegue definir o diagnóstico, né, através de fontes confiáveis. Então, assim, eu acredito que a equipe interdisciplinar participa tanto do processo diagnóstico através do mapeamento de relatórios de psicólogo, terapeuta ocupacional ou de um atraso de fala na fonoaudióloga, depende, assim, como aquele paciente vai chegar até nós, né? Às vezes ele já vem sem nenhuma informação, de fato, quero investigar se eu tenho transtorno do espectro do autismo ou não, ou ele já vem tendo passado, né, em algum outro profissional. Então, a equipe interdisciplinar nos auxilia no raciocínio clínico, né, com os elementos que cada área consegue nos trazer, e também a gente pensa na equipe interdisciplinar no tratamento, porque o transtorno do espectro autista, a gente não tem um tratamento medicamentoso, né? Em psiquiatria, nós usamos o medicamento para sintomas alvos, né? Sim. Então, assim, o tratamento do TEA é baseado em intervenções. Então, cada paciente, ele tem um plano individual de tratamento, onde eu vou delimitar quais são os déficits daquele paciente para eu poder encaminhar. Então, por exemplo, paciente com atraso de fala, eu vou encaminhar para fono, né? Um paciente que tem uma questão de interação social, posso estar encaminhando para psicoterapia ABA. Então, é assim que a gente realiza o processo. Então, tanto no diagnóstico clínico quanto no tratamento, a equipe interdisciplinar é relevante. E por isso a importância, né, dos profissionais da equipe interdisciplinar fazerem bons relatórios, né, para levar aos médicos ao diagnóstico, ajudar, apoiar o diagnóstico e a compreensão, porque muitas vezes a consulta fica limitada na questão do brincar, e o profissional que está ali lidando um pouco mais tempo com a criança consegue dar informações valiosas, né, para trazer recursos aí para esse raciocínio clínico de fechar ou não o diagnóstico do TEA. Perfeito isso. E como nós temos aqui hoje um bate-papo, e você não sabia, eu vou entrevistar a Amanda também, viu? Trazendo o tema aqui de autismo na vida adulta, Amanda. Sim. Temos aqui perguntas sobre quais as estratégias que ajudam a desenvolver a independência em adultos com TEA. Então, nós falamos muito nessa questão de intervenção precoce, a importância dessa intervenção precoce, mas acontece que principalmente no nível 1, como aqui no TEA itinerante foi mostrado hoje por excelentes profissionais, não são todas as pessoas que são diagnosticadas quando crianças, quando uma faixa etária suficiente para ter um atendimento precoce, intervenções precoces. E a partir disso, nós temos de estar preparados para atendermos estes adultos, lidarmos com as questões principalmente do nível 1, que são questões mais voltadas ao social. Então, a gente observa uma dificuldade maior nessa interação social com pares, que são pessoas da mesma idade, ou também dificuldades na comunicação mesmo com os próximos, na rigidez comportamental. Então, até a doutora estava comentando, doutora, qual era o nome dela ainda?
lembra? Doutora Ângela. Ângela, isso mesmo, a doutora Ângela ela estava comentando bastante sobre casos que ela vê e a dificuldade, às vezes, da pessoa com TEA de se manter dentro de um emprego, de manter um nível de qualidade de vida. Então, nós focaremos muito em trabalhar essas questões sociais, questões de comunicação, não só a questão vocal, eu sempre saliento isso, porque muitas vezes, principalmente no nível 1, a gente observa que o vocal está, de certa forma, preservado ali. Então, a pessoa tem habilidade de realizar mandos, de realizar intraverbais, só que é a forma como a pessoa coloca isso, muitas vezes, dentro das relações que ele tem, ou que ela tem, independente. Isso aparece muito, principalmente em mulheres autistas adultas. Elas chegam muitas vezes, a Indra provavelmente vai conseguir falar melhor sobre isso, mas elas chegam muitas vezes com mais comorbidades, Exato. buscando os tratamentos para aquelas comorbidades, como ela estava falando de um medicamento não trata o autismo em si, e sim ele ampara esses sintomas que a pessoa porventura venha a experienciar. E quanto mais avançada a idade dela ou dele, a gente observa que mais comorbidades essa pessoa terá. Então, muitas vezes, principalmente no caso de mulheres, elas chegam com comorbidades. Muitas vezes ansiedade, né, Indra, depressão. Sim. Eu acho que você consegue até falar um pouquinho mais do que você vê. Perfeito. Então, assim, a minha prática tá voltada, né, para adolescentes e vida adulta com TEA. E o que eu vivencio nessa prática primeiro, as pessoas chegam através da comorbidade, sendo que tem sido muito comum um quadro depressivo grave com ideação suicida. E aí, durante essa avaliação, a pessoa vai apresentando uma melhora do quadro depressivo e a gente vai percebendo um funcionamento de base, né? Então, assim, como eu falei muito hoje durante o evento, um bom médico psiquiatra não precisa só saber de TEA, mas ele precisa saber de TEA e do que pode ocorrer junto, porque o TEA ele tem muita sobreposição sintomática com outros transtornos, né? Então a gente precisa estar diferenciando. Aproximadamente 80% dos pacientes com transtorno do espectro autista apresentam pelo menos uma comorbidade, 40% duas comorbidades, e sendo as mais comuns que a gente tem o TDAH, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, em crianças transtorno opositor de conduta, esquizofrenia, bipolaridade, né? Falando da esquizofrenia e bipolaridade, são patologias que compartilham genes com o TEA, né? E a maior relevância dessa compreensão da comorbidade é porque a comorbidade pode ser tratável a nível medicamentoso, enquanto no TEA a medicação oferece um suporte, né? Então, assim, por exemplo, TDAH, que é muito comum, nós temos medicações seguras desde a infância, passa pela adolescência e vida adulta, né? E o uso da medicação pode trazer uma maior funcionalidade para esse indivíduo. E vocês, como profissionais, e para nós que estamos de fora, só ouvimos sobre as informações, no âmbito profissional, chegou um paciente, independente da idade, é complexo, é muito difícil de identificar no primeiro olhar, na primeira fala com os pais ou alguém responsável por essa pessoa? Eu acho que o diagnóstico de autismo é um diagnóstico complexo, porque não acarreta só o conhecimento do TEA, como estávamos falando, mas também de outras comorbidades, né? Mas quanto mais bem treinado o médico, a equipe interdisciplinar está, é mais fácil a identificação, né? Então, assim, tudo vai depender de como chega para o profissional essa apresentação sintomática, né? Que dados da história a gente tem? Se é uma criança, como que os pais trazem essas histórias, né? Que sinais e sintomas nós estamos identificando? Se já vem com um relatório para apoiar raciocínio clínico ou não, né? Se é um adulto e vem por uma comorbidade, você está atento a esse olhar do TEA, você já vai começar a perceber sinais sutis e conforme evolui as próximas consultas, a gente consegue formalizar esse diagnóstico, né? Então, assim, de fato, é um diagnóstico complexo, mas quanto mais treinado o médico está, mais capacitado, é mais fácil a identificação. Um ponto de atenção, acho que vale a gente falar sobre isso, porque a gente está comentando aqui sobre o TEA de nível 1 de suporte, né? Que aí realmente é difícil se fechar o diagnóstico, né? Porque já aprendeu a ter muitas estratégias, né, de camuflagem, inclusive,
do diagnóstico para fechar. Mas as nossas crianças estão crescendo e os de nível 2 e 3 de suporte também estão se tornando adultos, por vezes, comprometidos mesmo, né? E aí a estratégia, acho que toda a equipe terapêutica, os médicos, né? Acho que ainda está todo mundo aprendendo a lidar. Claro que sempre existiu, mas estamos com uma demanda maior. Sim. E o que a gente vê, assim, são clínicas não tão preparadas para o corpo grande, mesmo dentro das suas dificuldades, né? E aí eles acabam ficando sem espaço de terapia, porque as clínicas acabam pensando num público mais infantil, mas o TEA adulto de nível 3 de suporte existe. E muitas vezes ele está fora da escola, porque a inclusão já não está dando mais certo, não consegue se manter, não acha atendimentos e terapias, né, adequadas, e vai ficando dentro de casa, vai comprometendo, né, toda a sua vida social e da família, enfim. Então, é um ponto bem crítico que a gente tem que pensar mais e falar mais sobre isso, né, dos autistas de nível 2 e 3 de suporte maiores, né? Adolescentes, jovens adultos. É um grande desafio. E eu acho que o maior desafio nessa condição do nível 2 e 3, né, que é um desafio tanto como uma preocupação dos cuidadores, né, então os pais se preocupam muito quando estiverem ausentes, como aquele indivíduo vai estar apto, né, para dar continuidade na sua própria vida, né. Então tem uma preocupação dos pais e também da própria sociedade, que já tem pensado em algumas residências terapêuticas, forma de autonomia, de independência. Então a gente já viu algumas discussões disso sendo estruturado. Entendi. Meninas, outra pergunta muito importante é como expandir iniciativas como essa para outras regiões? O que vocês nos dão de dica? Vamos pedir para eles seguirem nossa página. Já queremos. Exatamente. Lá em Rio Preto, outros lugares. Exatamente. Olha, aqui em Marília, né, eu acho que o importante foi a gente conhecer a realidade local, né? Eu, por exemplo, estive fora de Marília por 5 anos, eu tornei minha cidade há 1 ano. Então, assim, quando eu quis trazer o projeto TEA Itinerante, eu fui entender, né, qual que é o funcionamento da rede de saúde, como que eles acompanham o transtorno do espectro autista, quais são os espaços que oferecem esse cuidado, né? E aí, conhecendo esses espaços, fui atrás da coordenadora local, que no caso foi a Camila, né, que ela é enfermeira supervisora do programa de saúde mental. Ela me retratou e me trouxe mais particularidades da realidade local, e a partir daí nós desenvolvemos esse projeto, né? Na verdade, o TEA Itinerante ele já tinha um projeto estruturado, mas o diferencial da capacitação de hoje foi ser individualizado para a realidade local. Então, acho que o caminho para o TEA Itinerante e para outras cidades é justamente começar pelo passo inicial de conhecer a realidade daquele local. Então, para todas as pessoas, para todos os órgãos públicos que quiserem entrar em contato com a gente, vocês podem entrar através do @TEA Itinerante, que alguém irá lhes responder, algum de nós. E assim a gente pode iniciar esse contato e esse entendimento de realidade, de subjetividade, de fluxo e etc. Perfeito. O podcast com Vilma Birelli, juntamente com a nossa psicóloga Amanda Rossini, nós estamos totalmente abertos para as participações municipais. É só falar a cidade, nós vamos avaliar a condição de transporte. E tudo é possível porque a ideia é justamente essa, espalhar esse projeto para que todos tenham acesso. E vamos lá, um tema que é a invisibilidade do transtorno do espectro autista nível 1 de esporte. Porque o TEA nível 1, muitas vezes, ele passa despercebido. O TEA nível 1, ele acaba passando desapercebido por conta de ausência de sintomas externalizantes, que a gente diz, né? Então, assim, o nível de suporte 2 e 3, a gente consegue observar
no comportamento daquele indivíduo alterações e características clínicas significativas que fazem o diagnóstico de TEA. Já do nível 1, não é tão externalizado. Inclusive, assim, a gente observa que as pessoas que estão dentro do nível 1, elas até percebem que tem algum grau de dificuldade, né? E utilizam um recurso que a gente denomina como masking, que é o mascaramento dos sintomas, né? Então, assim, eu vou ocultar essa diferença que eu estou percebendo de uma pessoa, vamos dizer, típica de uma atípica, né? Então, eu creio que seja por essa linha. Meninas, pensando nos desafios relacionados a diagnóstico e intervenção, quais são esses maiores desafios, as maiores dificuldades que vocês observam na atuação, enfrentadas pelas famílias no momento do diagnóstico, de receber a notícia que a sua criança, o seu adolescente ou até o seu adulto tem o TEA em algum dos seus níveis? Eu acredito que a maior dificuldade, né, exige na aceitação dos pais, porque independente do nível de desenvolvimento, no estágio que o seu filho está, seja uma criança, um adolescente, um adulto, a partir do momento do diagnóstico, se torna um luto em relação ao filho desejado. Né? Então a gente observa assim que as famílias passam por um processo de luto, por essa compreensão, né? Até de entender de novo como se configura, como ocorre essa configuração familiar, compreendendo que agora dentro daquela família existe o indivíduo com TEA, né? Sim. Ao passo, Amanda, que eu percebo também que quando são adolescentes ou adultos, há uma ótima aceitação. Então, assim, Sim. eu vejo, assim, na minha prática clínica, né, que a dificuldade maior em crianças é a aceitação do diagnóstico pelos pais, né? Enquanto adolescentes e adultos aceitam bem o diagnóstico, porque o diagnóstico traz muita explicação de muito sofrimento ao longo de toda uma vida. É libertador, né? É o autoconhecimento. Então, eu já ouvi relatos de adolescentes dizendo: agora eu entendo. Nossa, que alívio. É por isso. Então, e se apropriarem do diagnóstico com muita força, né? Sim. Mas os desafios também não são só emocionais, né? Estruturais, porque impacta a família, é Claro, fato, claro. né? E tem que haver todo um reajuste ali. Mas também, às vezes, até isso. Às vezes até a aceitação veio, mas eu não sei onde buscar. Eu rodo em profissionais e esse diagnóstico não vem, e minha criança está em sofrimento, né? E eu não encontro respostas, não encontro serviço de qualidade para atuação, não tenho recursos para intervenção específica, esses recursos não vêm por outra via. Então, aí há um sofrimento de eu não poder dar tudo aquilo que é preciso, né? Tudo que é falado, tudo que a gente sabe de intervenção que é importante ocorrer. Então, acho que são vários desafios, né? Sim. A alta demanda hoje também é um desafio, as clínicas estão cheias, sem vagas. Então, poxa, eu tô lá, eu tô na fila de espera para isso, o médico só daqui 6 meses. Sim. Porque realmente houve uma alta demanda, né? Então, nós estamos aí nesse meio, tendo que dar conta, muitos profissionais novos na área também entrando para dar suporte, mas ainda precisa de mais. Mais pessoas entendendo aí todo o espectro, né? Com certeza, meninas. E falando desses desafios de intervenção, de escolher os melhores profissionais, como vocês escolhem as melhores intervenções, os melhores tratamentos para cada caso? A indicação da intervenção está relacionada com os déficits encontrados, né? Então, assim, a indicação é individual, mas a escolha em si é sempre baseada nas melhores evidências científicas. Perfeito. Sim, perfeito. E há avanços recentes nos métodos de intervenção?
Sim. Lu, eu já tinha imaginado que você Muitos. falaria isso, até porque você traz que a TO, a integração sensorial por si só é algo muito novo, que causa muitas dúvidas nas pessoas. Então, se você puder trazer um pouquinho das diferenças. Eu acho que os desafios, realmente, o que tem que se procurar são profissionais qualificados, porque também devido à alta demanda tem surgido, né, isso em todas as áreas, né, profissionais e profissionais. Então, acho que a primeira dica para os pais, né, para todo mundo, né, médicos, terapeutas, educadores, saber realmente quem é o profissional que está com o seu filho, qual a qualificação, né, qual a certificação, se ele se propõe a fazer o que ele está se propondo a fazer, se ele realmente tem os recursos e tem toda a expertise para aquilo, porque às vezes, né, fala que está aplicando uma certa abordagem, uma certa ciência, e de fato não é bem o que está acontecendo, então isso é muito importante. No caso da terapia ocupacional, a terapia ocupacional não é nova, né? Mas, assim, as pessoas não conheciam, na verdade, ela está aí desde, né, do pós-segunda guerra, com os mutilados, né, garantindo a participação social, garantindo a função ocupacional de fato. Mas o que tem se falado muito hoje da terapia ocupacional, não só em relação à sua funcionalidade, que é o nosso alvo, né, o desempenho ocupacional, mas a abordagem de integração sensorial por conta das disfunções sensoriais do TEA, ela é muito impactante, sim, e tem bastante artigos científicos, né, comprovação científica, dizendo do impacto e quanto que ela dá suporte para a aquisição de várias habilidades. Então, é muito importante, precisa ter o profissional qualificado realmente, e dá muito resultado, né? Eu falo que o TEA me escolheu, né? Eu não era da área do TEA, então eu já atuo com TEA há mais de 16 anos, mas quando eu comecei, eu abri um consultório e eu atendia outras disfunções, né? Inclusive a disfunção sensorial de crianças típicas, né? Que tinham transtornos de aprendizagem, só. E começou a aparecer o autismo. Eu falei, poxa, mas eu não tenho essa expertise, não posso... Não, mas aí eu fui estudar, fui ler que a integração sensorial impactava muito no autismo. Sim. E comecei a atender com supervisão e vi retornos, assim, lindos, assim. Mesmo eu não tendo experiência com espectro, né? Há 16 anos atrás. E eu falei, uau! E fui me envolvendo cada vez mais, né? E cá estou. Assim, meus atendimentos, muito, né? 90% no autismo, eu não atendo só isso. Na minha clínica não atendo só o TEA, né? Mas realmente a demanda é maior e são retornos lindos. A gente vê coisas incríveis acontecendo. Então, de casos severos que a criança chegava já com diagnóstico, mas embrulhadinha no cobertor porque não conseguia vestir a roupa, por questões sensoriais. Então, um horário super específico, isolado na clínica para não expor essa criança, mas vinha sem calcinha, sem nada. Até ela, né? E hoje a gente vê essa mocinha já aí com seus 9, 10 anos, fazendo penteado no cabelo, não deixava nem mexer no cabelo, fazendo penteado, tranças, roupinhas de várias formas, se agasalhando, né? Então, nem sempre é tão rápido a resposta, mas a resposta realmente apoia essa funcionalidade. Se a gente não tivesse tratado, como que seria? Né? Ia crescer de que forma? Sendo invadida para pôr uma roupa à força, aos gritos, né? Enfim, tem N situações em relação à seletividade alimentar, coisas que impactam muito a vida mesmo. Então, a gente vê coisas lindas acontecerem, histórias muito lindas e reais. E claro que não é só em uma abordagem, é toda uma equipe, né, interdisciplinar. Cada um, a gente fala que cada um tem a sua raiz. E aí tem coisas que se cruzam, entrelaçam, mas a gente sabe de onde a gente veio. Se a minha base é da psicologia, se a minha base é da fonoaudiologia, eu tenho as minhas especificações, tem coisas que vão ser juntas ali, vão se construir juntas, mas elas vão ruminar para o mesmo caminho. Então, né, a gente não pode ficar só em uma abordagem. Esse é um erro bem grande, às vezes, de ficar determinando só uma abordagem. Claro que cada caso é um caso, né? Mas tá sempre atento a isso também, esse equilíbrio, né, das intervenções. E é muito importante isso que a Luciana acabou de dizer, porque quando se pensa em autismo, depois as palavrinhas TEA, ABA, especificamente, pessoas podem achar que é a área só da psicologia. Então agora está ficando muito bem claro que a terapia ocupacional, psiquiatria, fonoaudiologia,
assim como quaisquer outras, Fisioterapia, psicomotricidade. Então, todas essas juntas, elas estão unidas para tratar o caso de cada um que apareça ali, seja do grau 1, 2 ou 3. Então, é importantíssimo isso. E a importância de se fazer avaliações, né? O médico também enxerga essa necessidade, faz os encaminhamentos. O profissional recebe essa criança, avalia e vai dizer ou não se ele pode atuar naquela dificuldade específica, né? Então, a ética profissional aí é algo que eu posso sim, que eu posso favorecer dentro disso. E não, assim, a gente lotar uma agenda sem um raciocínio, né? Então, bem importante cada área avaliar, dar o retorno ao médico, aos pais, o porquê da intervenção ou não, da não atuação, nesse caso. Lu, e a gente também trazer um pouco dessa nossa também limitação da nossa prática. Até onde nós podemos chegar. Até quando não preciso do braço da minha colega ali para me avaliar, para avaliar essa criança. Então, por exemplo, seletividade alimentar é uma coisa muito multifatorial, né? É multifatorial. Não dá para ficar numa via só. Não conseguimos. Porque como é que a gente vai avaliar se essa seletividade é fruto de uma rigidez ou é fruto do sensorial? Então, nós temos que trabalhar os dois juntos. E, às vezes, associado a um medicamento, por exemplo, para reduzir um pouco dessa rigidez, de ansiedade, etc. Então, termos também essa honestidade dentro da nossa praxis. Perfeito. E falando do tema estratégias práticas para apoiar esse desenvolvimento da criança com TEA, quais abordagens têm mostrado resultados mais eficazes no desenvolvimento dessa criança? Eu acho que é com você. Mas assim, a gente sabe que o padrão ouro tem se falado muito, né? A Amandinha aí pode complementar melhor. A ciência ABA, realmente. Tem muitos estudos, né? Mas nós temos várias áreas que também apoiam, e é sobre isso que a gente estava falando. Mas a gente não pode negligenciar a importância, né, de todas elas. Mas a ciência ABA é um padrão ouro e ela precisa ser aplicada. E claro, que eu acho que a Amanda pode falar melhor, né? O tempo, quando entrar, quando não entrar, mas... Sim, olha, gente, na verdade, a criança vai ter de passar por uma avaliação para nós falarmos vai entrar, não vai entrar, qual abordagem utilizar, nós vamos utilizar a ABA ou vai ser TCC, que aí são com os meus amigos da TCC. Mas, de todas as formas, não deixar de avaliar essa criança, esse adolescente, esse adulto. Não deixar de lidar com as queixas dessas pessoas, desses familiares, desses cuidadores principais, desses aprendizes. E a partir disso que nós vamos definir quantas horas. Claro que, idealmente, seriam necessárias horas em escola, horas em casa, horas na clínica, mas nós sabemos que isso foge muito da nossa realidade atualmente. Então, nós vamos fazer o quanto que essa criança precisar e às vezes ela vai precisar reduzir. Porque já aconteceu de eu falar, não, mamãe, tá muito. A criança está ficando de 3 a 4 horários no mesmo dia e isso tá muito para ela, porque ela já tá pedindo aqui no PEX dela a casa. Então, como que a gente vai ignorar? A gente dá a voz para a criança e, de repente, a gente vai começar a ignorar. E eu acho que esse é um trabalho sério, Amanda. Muito. Reconhecer os ganhos, né? Então, assim, isso que a Luciana falou agora há pouco, né? A gente precisa entender quem é essa clínica que está atendendo, qual equipe que está atendendo, né? Porque a gente sabe que há muitas clínicas ali realizando um atendimento sem qualificação, com um tempo inferior ao preconizado, e a gente observa na prática clínica, às vezes a criança fica ali meses, o médico não recebe o relatório, a gente não sabe dos ganhos, né? Então, achei muito relevante essa sua fala, porque, assim, você faz um trabalho sério, né? Sim, com porque certeza. você tem delimitado o que você vai trabalhar dentro do ABA, né? Você tem medidas para você avaliar o quanto você teve ganhos, né? E aí tive um ganho, olha, não preciso mais, né?
E é Tanto. esse o nosso objetivo, né, gente? Que a criança se desenvolva a ponto de nós Exatamente. soltarmos a mão. Exatamente. Sim. E a importância da equipe estar alinhada, né? De Sim, é conversar muito entre importante, as né? áreas, conversar com a equipe médica. Nós queremos a autonomia do paciente, Sim. não a dependência do nosso Exatamente, serviço. não uma né? E eu acho que institucionalização. partir desse princípio. É. Porque, infelizmente, a gente observa que a questão do transtorno do espectro autista está atualmente algo comercial. É. A gente uma vê muito isso realidade. na prática. Muito. E ainda pensando nessa estratégia do desenvolvimento com a criança, como vocês passam para a família, como interagir nesse processo, como que é combinar essa situação de fala, de apoio, agindo em casa. Então, qual a direção que vocês dão para as famílias? No geral, eu falei, inclusive, Você falou falei sobre o tema de hoje. Brilhante, inclusive. Muito obrigada. Sobre a questão de treino parental, dessa importância de se ter o treino parental, que são esses encontros regulares com a família, essa psicoeducação, tanto voltada ao que é o TEA, porque muitas das famílias chegam sem saber do que se trata esse transtorno e de como fazer para estabelecer maiores ganhos para aquela criança, de uma forma também naturalística, um hábito incidental dentro de casa, porque também a criança vai ter limites de demandas estruturadas do dia e a gente não pode tirar a oportunidade dela de ter ganhos através de brincadeiras, através de interações com a família, com pares próximos. E outra coisa que eu recomendo muito a todas as pessoas que estão nos assistindo, de sempre fazer a cobrança das clínicas de aba que estão atendendo seus filhos do PEI, Sim. do plano de ensino individualizado. Porque vocês precisam saber o que está acontecendo dentro da vida dos seus filhos, porque você está levando todos os dias para aquele local. Ter os objetivos bem os estabelecidos, objetivos bem né? estabelecidos, de que, olha, nós vamos ganhar mais se nós trabalharmos juntos. Então, por exemplo, a criança está com dificuldade para nomear cores. Nós vamos trabalhar em casa, nós vamos trabalhar na clínica, tudo isso para promover a generalização. E não precisa ser necessariamente com as figurinhas na mesa. Não, é falando, nossa, filha, olha que céu lindo. E o céu é de que cor mesmo? O céu é azul. Então, trazermos todo esse tipo de informação para a criança de uma forma leve, através de uma comunicação e de uma interação mais eficiente possível. E dentro de casa mesmo, né? Isso. Exatamente. Eles passam muito tempo, né, No com os sofá. pais. E os pais sabem muito sobre essa criança. Às vezes, o terapeuta, ele vem querendo colocar algumas regras que não cabem ali. Na família. Então, essa proximidade, né, e entender, porque algumas orientações vão para casa e a gente fala, não vai ser real, eles não vão conseguir realizar isso. Ou a mãe fala, para mim isso não faz sentido, mas o terapeuta idealizou aquilo, então não pode ficar desalinhado, né? Tem que estar pactuado com a família, por exemplo, no processo de desfraude. Vamos aderir todo mundo, a escola está pactuada, a família está pactuada, na clínica também, e aí todos vão entrar com aquela ação determinada, né? Então a orientação, de fato, acho que o acolhimento aos pais é muito importante, a gente falou um pouco sobre isso, a importância deles serem escutados também, sabe? E trazer essa proximidade com a intervenção, a clareza do que está sendo feito, a transparência, não é você subir para a intervenção, fecha numa salinha, você não sabe a ideia, você fala, foi muito legal hoje, ele foi ótimo, tá? Sim. Não, o que tá acontecendo, né? Tá focando em quê? Exato. Então, assim, a transparência de todo o processo terapêutico, até para compreensão, e por vezes a gente tem que trazer esses pais para dentro do setting terapêutico, né? E não só uma orientação parental de fala, é realmente construir esse brincar junto, que eles se envolvam no brincar, porque às vezes a gente escuta falar assim, eu não sei brincar com meu filho. Os irmãos não brincam entre eles não sabem, e a gente põe o irmão dentro da sessão, e porque isso precisa acontecer, e de uma forma mais natural, fluida, aproveitando os momentos, aproveitando os ganchos que essa criança dá de interação. Então, por vezes, a gente tem que trazer esses pais para dentro, porque eles ficam tão bloqueados e achando que tem que ter uma regra para esse brincar começar. Fala, só se envolva e a gente vai direcionando para dar um modelo aí ideal para
para que isso aconteça de fato, né? E que seja de forma bom para natural, todos. não é? De forma Sim, natural. de forma natural. Exatamente. Não brincar forçado, né? Porque às Exato. vezes é treinado o brincar forçado e o pai entra nessa, mas por dificuldade, realmente. E acaba E a sendo gente uma fala sobre isso. obrigação e não Aham. flui. Exatamente, uma obrigação. E às vezes a gente precisa trazer esse alerta pra eles, ó, calma, acho que você não tá se permitindo se envolver nessa brincadeira de fato, você tá pensando muito nas regras. Só vai, né? Só vai Exatamente. e depois a gente ajusta alguma coisa aí se for necessário. Ou às vezes dentro daquele determinado programa a gente coloca um estímulo e aí a criança, por exemplo, um brincar funcional. Tem de brincar com a girafa e a criança gosta Tem das uma outra fichas. Não tá mostrando que quer brincar com a girafa. Exatamente, o pai fica lá desesperado, Porque ele acha que tem que fazer porque tá no programa. Exatamente. Desespera. E aí a Exatamente. flexibilidade, porque a gente quer tanta flexibilidade do indivíduo com TEA, Sim. e às vezes a gente que tá ali aplicando, Não, não temos mas- essa flexibilidade de Mas ajustar a rota. muitas vezes os próprios pais eles Aham. chegam no meu consultório na Já, clínica sim. e eles falam: Nossa, Amanda, você sabia que eu percebi que eu estou rígida? Isso. Pra não tirar o meu filho da rotina, Uhum. eu acabo Isso. seguindo Uhum. tudo Sim. certinho. E não percebem, porque a necessidade faz Uhum. isso, E né? quando eu estou Sim. percebendo, o Sim. meu filho está desregulando Uhum. porque a gente não conseguiu parar na mesma vaga Uhum. pra vir aqui pra terapia. E eu não Sim. tinha notado Uhum. o quanto eu estou fazendo o mesmo caminho, Sim. parando na Aham. mesma vaga, ofertando os mesmos alimentos pra Uhum. aquela criança, Uhum. mas depois falando, tem seletividade alimentar, mas Uhum. calma, você só tá comprando a bisnaguinha e o leite. Sempre. Sim. Não tem como Exatamente. variar. Não está variando. E meninas, ainda falando do tema de estratégias e práticas para apoiar essa criança nesse desenvolvimento, tem um tema, talvez polêmico, talvez não, mas o que nós podemos falar sobre a tecnologia de ser um aliado nesse desenvolvimento, que vocês, como profissionais, orientam nessa fase. Usa ou não usa a tecnologia a esse favor? Falando de rigidez, né, gente? Porque o que Uhum. acontece? Muitos dos pais pensam, nossa, então tem que tirar todas as telas do meu filho, porque a tela não faz bem. E aí, o que acontece? Que eu já vi em casos. A criança tinha um hiperfoco no celular. De repente, todos os celulares sumiram. Uhum. Os celulares da terapia sumiram, os celulares dos pais, a televisão de casa, tudo sumiu. E aí, quando ele sai para outros contextos Uhum. menos controlados, Parece. aparece. Uhum. E aí a criança começa a assediar as outras pessoas Uhum. por aquele item que ela não tem acesso. Sim. Então, muitas vezes, também trazer esse acalento pro coração dos pais que tá tudo bem, Uhum. que faz parte também do ser criança, utilizar telas em determinados momentos. Com todo cuidado, né? Com necessário. toda a parcimônia. Sem, digamos, retirar todos da face da terra. E pensar que quando há critérios, né, de, por exemplo, a gente pega muito no consultório a questão da dependência tecnológica na criança, Acontece né? muito. Então, assim, pensar quando há esse critério, né, de retirada, como isso vai ser feito, né? Exatamente. Se pode ser feito de uma forma gradativa, uma troca por uma outra atividade, né? E isso é bem relevante. Eu atendi recentemente um menino que ele estava com queixa de insônia. E aí eu fui investigando a questão da rotina dele. Ele estava passando 8 horas por dia no videogame, né? E aí aconteceu isso de fato, assim, da mãe retirar totalmente. Ele ficou extremamente ansioso, né? Então, assim, veja, assim, como o médico também tem que ter um olhar além, né? Porque para medicina, se a gente pega um caso de insônia, como eu falo para os meus pacientes, tá com dificuldade para dormir, a coisa mais fácil que tem é eu dar uma medicação, né? Mas Sim. assim, a gente sabe que a dificuldade para dormir ela tem a dificuldade primária em si e tem a secundária, que é a mais frequente, aproximadamente 90%, que está dentro de uma outra condição, né? Seja dentro de um transtorno, seja de uma condição ambiental. Então a gente tem que estar sempre atento ao todo para não errar na conduta também, né?
E acho que por isso que a gente tem que compreender um pouquinho o que cada outro profissional faz, né? O que a Lu faz enquanto TO, o que a Amanda faz, né, enquanto psicóloga. Então, assim, a gente não tem toda a capacitação enquanto médico, a gente tem o conhecimento, né? E é fato, né, que a gente sabe a importância de diminuir, o tanto que hiperestimula, né, o uso de telas, agita, mas não é só retirada. Sim. O que vai competir com essa retirada? Exatamente. E substituição. a minha orientação, né, enquanto terapeuta, e terapeuta, né, de fala, ou de sensorial, que é terapeuta sensorial, compete com coisas interessantes e estímulos sensoriais também, não só visuais de tela. Então, um corpo que precisa estar em movimento, vamos pro parque, porque se eu só tiro e deixo ele em casa ocioso também, sem desengajamento em nada, essa ansiedade realmente vai aparecer, a minha procura vai aparecer. Eu tô competindo com coisas mais legais, aquilo que me interessa mesmo, então eu preciso aumentar repertório de brincadeira, aumentar repertório de participação social, de brincar ao ar livre, tudo isso para eu conseguir competir com essa ânsia de busca por tela. Se a gente só tira e não oferece esse contraponto, realmente muitas coisas, né, ruins vão acontecer, não vai ficar legal. Então, a dica é sempre mais movimento, põe esporte, põe escola de natação, sai todo final de semana, some, né? Vai fazer muitas coisas que eu tô entretendo sem lembrar do celular. Cansa mesmo, né? Vai cansar fisicamente. A dica, eu acho que você traz muito bem, que é nos lembrar do básico, né? Independente de ser uma família típica ou atípica, né? A gente tá vendo que está se perdendo o tempo de atividade em ar livre, o tempo em família, né? E falando nessa atividade ao ar livre, a natação é um esporte bom para a criança com TEA? Depende, não dá pra generalizar, né? Tem criança que não põe a cabeça embaixo da água por nada. E às vezes a família coloca na natação porque não entra com a cabeça no chuveiro. Mas se não entra com a cabeça no chuveiro, vai entrar na natação? Vai ser mais difícil. Então, aí são as crianças alvo de intervenção, realmente, pra gente de forma gradativa e não forçar uma situação. Porque ele pode passar meses na natação e não pôr a cabeça na água. Então, será que é o momento de pôr na natação? Será que a gente acode isso antes de uma outra forma? Será que eu vou dar sugerir um esporte de impacto? Porque isso vai ajudar a organizar as entradas sensoriais por uma via que é mais prazerosa para ele, para até um momento ele estar dando conta de realmente ir para uma natação. Agora, tem outros que têm hiperfoco na água, né? Amam a água e querem ir para a água, e aí tem que pôr. Então, é muito de cada indivíduo, né? Ele não demonstra alterações, assim, com táteis, né, sensoriais com a água, pelo contrário, busca mesmo, fica bem, se organiza, a água é regulatório para esse indivíduo, então vamos por natação, muita natação. E a gente tem que saber usar o hiperfoco também, ter um olhar positivo por hiperfoco, né, tanto nas nossas intervenções práticas também. Né? Eu tenho um caso interessante para comentar sobre isso, porque a criança, e os pais até descreveram pra gente já um relato deles sobre isso. Eles colocavam muito o filho para fazer futebol porque queriam a sociabilização, acatar as regras, né? Ele não era tão bom na parte ali motora com o futebol, então eles colocavam para desenvolver tudo isso. Mas, de fato, o futebol, esse esporte, era difícil para ele por tudo, pelo ato motor, pela frustração, né, pela competição. E aí era sempre um estresse para a criança e para a família. Saíam lá do jogo sempre porque dava ruim, ele espanava, não aceitava as regras ali do treinador quando tirava. Então, assim, era sofrido para a família, mas eles achavam que tinha que estar naquela via de dificuldade para estimular. Até que eu sempre falo para os pais, prestem atenção no que eles te dão, assim, de potência, de fato, porque às vezes a gente fica indo só no que é difícil e não leva naquilo que é onde eles podem se desenvolver melhor. E ele fazia natação desde pequenininho, por conta, né, que natação aí é sobre resguardar a vida, né, todo mundo aprende. E aí ele estava numa escolinha muito básica, que não levava ele para um outro nível. E o pai foi buscar, falou, mas ele gosta da natação. E ele buscou um centro paralímpico, né, ele tem TEA, ele é desperto, a criança, e
ele tá treinando, assim, nível olímpico. E ele tá nadando muito, todos os dias. E ele ama. E aí, ele ficar mais no esporte da natação é um ambiente mais favorável para ele, regula a agitação dele, melhorou muitos comportamentos. E ele tá saindo para competição, aumentou sua participação social, aumentou um monte de coisas, porque é um ambiente que ele dá conta. E aí, eles falaram, nossa, a gente tem que parar de tentar o futebol, que só dava estresse. Pra onde a gente vai? E às vezes as famílias ficam nisso. Então vou pôr na natação porque ele não gosta de água no rosto. Mas será que talvez ele se desempenhe melhor em outra coisa? A gente precisa tratar isso com a natação, né? Será que o profissional que tá ali vai saber ter a tolerância correta para não forçar uma situação? Também pensando importante. Que assim, as crianças já passam tanto tempo, né, nas terapias, né, e assim, isso até leva uma sobrecarga familiar, porque as famílias muitas vezes vivem levando e trazendo, né, limita um pouco a participação social também das famílias, a gente percebe que limita questões dos pais, a gente vê muito casos de divórcio após diagnóstico de TEA, né, então assim, já é muito tempo da criança, então por que não fazer uma escolha onde vai pelo prazer dela, né, onde vai por algo que ela goste. Bem-estar, qualidade de vida, acho que para ficar mais fluido tanto para o indivíduo quanto para a família. E às vezes há esse raciocínio de ficar só naquilo que é difícil, né? Preciso superar aquilo. Será que precisa? Preciso superar o jogo de futebol? Será que eu preciso? Isso tudo e essa escolha tem a ver com você conhecer a sua criança, né? Porque se a gente pode escolher algo mais prazeroso, menos sofrido, é porque a gente está rastreando de uma forma adequada, né? Quais as preferências dessa criança. E por isso que é importantíssimo para os pais, os parentes, estarem observando essas crianças, fazendo as anotações, porque cada anotação, seja de uma atividade diferente, seja de um estímulo diferente, um alimento, nossa, hoje comeu beterraba e nunca comeu. Vai lá, escreve. Ou pra apresentar a beterraba de novo, né? Não esquecer. Ou se não, hoje está tão fácil um áudio, vai ali, já faz um áudio, entrega esse material para o profissional, porque aí fica muito mais fácil para vocês avaliarem esse sucesso que está acontecendo. O reforço dos ganhos é importante, né? Porque a gente pensa ali no TEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então ele acomete o indivíduo desde a idade precoce até a fase adulta, envelhecimento, enfim. E já finalizando esse bate-papo muito bacana com essas profissionais, com essas amigas já do TEA, ouvi um passarinho, a hora que eu estava gravando ali, nesse pátio maravilhoso aqui da Unimar, um passarinho veio e me contou que para 2025 teremos um TEA itinerante no Acre, não creio, no Acre. Fala aqui para fechar esse quadro maravilhoso. Sim, gente, aguardamos patrocinadores, aguardamos vocês nos prestigiando no nosso Instagram. TEA Itinerante Acre 2025 vem aí em março, com datas a serem divulgadas, então fiquem de olho. Olha, a Amanda falou algo assim que a gente ama, que é patrocínio. Então, você que quer levar esse projeto adiante para a sua cidade, para a sua região, para o Acre, então nós aceitamos os patrocínios, pode entrar em contato com qualquer uma de nós, porque esse projeto é um projeto muito sério e é um assunto cada vez mais difundido. E aqui, qual é a intenção do nosso quadro? É levar informações por diversos profissionais. Vocês já aprenderam que não é só da psicologia, todos eles unidos em uma única causa, em um único assunto, que é o autismo. Então, você quer participar com a gente? Então, interage. Você pode estar colocando no chat, você pode colocar no direct de qualquer uma de nós. Então, nós estamos finalizando aqui com essas maravilhosas, e qualquer dúvida estamos à disposição, e logo, logo teremos um novo quadro. Então, é o quadro de autismo, aliás, um novo tema. Então, cada quadro terá um tema a ser tratado, e a gente conta muito com você. Então, vou deixando aqui um super beijo para Ingra, Luciana,
para nossa queridíssima Amanda. Beijo, E pessoal. vocês Obrigada. todas, cada uma de nós aqui vai deixar uma mensagem, a rede social, e contamos com você para o nosso próximo episódio. Uma mensagem final. Eu finalizo algumas palestras dizendo o que eu ouvi de um autista que passou a ser verbal só na adolescência. E ele nos conta assim que a gente pode se encontrar no meio da ponte, porque a gente fica querendo tanto que o autista se adeque, adquira, né, habilidades, e a gente quer que ele faça assim, né, e seja dentro do neurotípico. E ele fala sobre isso. Se todo mundo caminhar um pouquinho, a gente com a inclusão, com o entendimento, com o suporte, e eles também se esforçando no que precisa, a gente não pode se encontrar no meio da ponte. É esse meu desejo, né? Que a gente caminhe, todo mundo se esforçando para que a gente se encontre no meio da ponte, e que a gente não fique cobrando só deles, né? Essa adequação. Nós também temos que nos adequar a essa nova realidade com essa alta demanda, né, do TEA. É isso que eu deixo para nossa reflexão. É isso aí. Agora, Ingra, o que você tem a dizer para Que nós? reflexão maravilhosa. Maravilhosa. Depois A dessa, gente isso, fica né, no Vil? chinelo. A gente só faz assim. Olha, só parabeniza, amiga, porque, nossa, muito lindo o que você nos trouxe, né? Na verdade, Porque a gente Murilo fica, Ciclisteia, fica que falou sobre exigindo isso. tanto, né, do outro, né, do que a gente fala nessa palavra, né, atípico, né, e os neurotípicos, né, quantas dificuldades O que a gente também tem feito, apresentamos, né, quem somos nós para ficar o tempo todo apontando, né, então, de fato, que a gente possa nos encontrar, né, no meio da ponte. E, assim, pensando no dia de hoje, Vilma, a minha mensagem final é que a gente está só no começo, né? Eu estive hoje como coordenadora do projeto TEA itinerante aqui em Marília. Inclusive, muito obrigada pela sua presença aqui. Sei que você veio hoje, São José do Rio Preto, com a sua equipe, e ainda retorna hoje, né? Sim. Então, assim, nós estamos apenas começando. Nosso futuro, o futuro do TEA itinerante está apenas começando, né? E é esse projeto que nos motivou até aqui. Estamos aqui batendo umas 15 horas de TEA, estamos no hiperfoco e seguimos firme. Então, a minha mensagem é essa. Então, eu que agradeço. Eu também deixo uma super mensagem que eu estou subindo a ponte. Que ótimo. Então, eu também quero encontrar com todas e com todos aqueles que precisam segurar a mão. Com certeza. E eu vou deixar essa palavra final para nossa querida Mandinha. Por quê? Quando eu pensei nesse quadro, não poderia ter outra pessoa com uma bagagem tão grande e um carinho, um amor que a gente vê no brilho dos olhos, na cor dos olhos. Os olhinhos estão brilhando, inclusive. Exato. Sempre. Então agora a palavra da nossa especialista em autismo, Amanda Rossini. Gente, eu acho que a minha mensagem final para o podcast de hoje é: se nós somos capazes de sonhar, nós somos capazes de realizar. Porque isso tudo um dia foi um sonho de fazer a diferença na vida de tantas pessoas, de estar trilhando o caminho com pessoas de tantos valores, de tantos princípios e conhecimentos. E hoje eu estou aqui. Então, vem com a gente. E vamos finalizar aqui segurando nossas mãos. Subimos na ponte, estamos aqui seguras, porque nós temos pessoas com a mesma intenção. Então, nós vamos finalizar isso aqui, agradecendo a Deus por tudo. Amém. Que consigamos vencer. Amém. Amém. Conseguiremos. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo, beijo. Beijo, gente.